E aí pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Como Fazer Cota de Malha. O primeiro vídeo é esse aqui, tá aqui no meu canal. Eu ensino como criar a cota de malha. Nesse outro vídeo eu ensino a criar o alfa da cota de malha. Agora nesse vídeo eu vou colocar cota de malha sobre esse tecido. Como é para impressão 3D, ela não pode ficar com vão atrás dela, caso você vá tirar molde da sua peça. Mas primeiro vamos para a dica extra. Vou aqui abrir uma mesh nova, apertar Make Polymesh 3D, venho aqui em ZPlug, vou ensinar vocês a escrever na escultura, caso vocês queiram escrever alguma coisa. Você põe New Text, vou escrever qualquer coisa, pode ser DC, aperto Enter. Aí aqui vocês podem escrever qualquer coisa, que esses 3C aqui significa curta, comente e compartilhe. Se você gostou dessa dica de como escrever no ZBrush, você pode usar isso para escrever na base do seu personagem, às vezes alguma letra no uniforme do seu personagem. Você usa isso como boolean, que eu também vou ensinar mais pra frente aqui no meu canal. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder esse vídeo que eu vou ensinar a utilizar o boolean e como preparar uma peça para impressão 3D. Agora sim, vamos aplicar a cota de malha nesse personagem aqui. A primeira coisa que você vai fazer é carregar aqui em alfa, o alfa da cota de malha que eu ensinei no vídeo anterior. No vídeo anterior também na descrição vocês podem ver que eu deixei ele para download caso vocês não queiram fazer o próprio alfa de vocês. Para carregar o alfa vocês vêm aqui em alfa, import. Aí vocês procuram onde vocês salvaram o alfa. Depois de ter carregado o alfa, vocês mudem aqui para drag rect, coloca a intensidade em 11 e focar o shift no máximo, menos 100. Agora para a cota de malha acompanhar esse desenho desse tecido, vou clicar nele com Alt e dou um clique nele, aí muda para essa malha aqui. Vou segurar Shift e vou isolar todas elas menos essa daqui. Agora o que eu preciso é de uma cópia desse tecido aqui. Para duplicar ele eu aperto Ctrl Shift D. Gerou uma cópia dele aqui embaixo. Depois que eu dupliquei esse tecido, vou dar Ctrl D nele. Só que você pode notar que ele ficou abaixo do tecido, estava por cima. E eu não quero isso, eu preciso que a cota de malha fique por cima do tecido. Então eu aperto W, aperto Ctrl e o quadrado do meio para dar um inflate. E puxo para cima. Ele ficou por cima da malha de baixo. Eu vou até pintar isso aqui de outra cor para você poder ver. Esse está de uma cor, vou apertar solo aqui, ó, o de baixo e o de cima. Baixa resolução, alta resolução. Agora eu vou apertar Del Lower, eu vou deletar aqui a subdivisão em Geometry, Del Lower, que vai apagar a subdivisão que está abaixo. Agora eu vou mudar para máscara, aperto Ctrl, aqui em focar o Shift, eu vou deixar menos 90, menos 100, tanto faz. Vou aumentar o brush para poder pintar com ele. O legal é que eu posso fazer isso aqui e não me preocupar em ficar pintando o centro da máscara. Vou trazer aqui o personagem de volta. Para isso eu vou desenhar aqui com a máscara o formato que eu quero que ela fique. Não tem problema ela tá ficando assim meio serrilhada. Eu quero que ela fique aqui, ó. Tá legal que saia meio tremido. Pronto. Agora eu subo aqui, venho Geometry, Edge Loop, Mask Border, que vai fazer um Edge Loop em volta da máscara. Tem que estar com a subdivisão deletada. Ó, criou uma definição aqui. Vou apertar Shift F, vou dar um Ctrl, Shift e um clique aqui. E agora, para clicar aqui em solo, eu preciso que essa parte aqui seja destacada. Então eu aperto Alt G. Se o Alt G de você estiver com o mesmo problema que o meu, que acontece isso com o ZBrush, você vem aqui, Polygrupos e aperta Auto Groups. Ele vai diferenciar aqui. Aí você aperta Ctrl, Shift, faz um movimento aqui de arrastar e soltar, aperta. Aí você vem aqui em Del Hidden. Desce aqui na área Modify Topology, Del Hidden. Ele vai excluir a parte que estava lá atrás. Aí eu clico aqui nessa área que eu quero e deixo só o que me interessa aqui. Ficou assim. Com o Move, só vou colocar essa área aqui para dentro. Aperto W, símbolo de GPS, ou eu posso dar um inflate segurando o Ctrl e o quadrado aqui do meio. Ele apenas sobe a malha do tecido, que é diferente de você apertar o Scale aqui, que ele cresce para todos os lados. Pronto, ela está levemente à frente do tecido. Eu não quero essa malha bagunçada. Eu venho aqui em Geometry, Zero Mesh, deixar aqui com 2 e dou um Zero Mesh. Zero Mesh de novo.
Assim já está bom. Tá atravessando o olho da caveira aqui, eu aperto Alt e escondo a malha ali pra dentro. Feito isso aqui, eu aperto solo, dá um zero mesh de novo, porque ficou meio deformado aqui e agora tá mais organizado. Agora para dar espessura nessa malha, eu tenho que dar um flip, que eu acho mais fácil. Eu venho aqui em Display Properties e Flip. Eu ativo o Double, que fica aqui do lado. Venho aqui em Z-Modeler. Para quem não sabe, o Z-Modeler está aqui em Brush, tá aqui Z-Modeler aqui. Agora eu venho aqui no polígono, aperto barra de espaço e ponho Extrude. E ponho All Polygons. E dou um extrude para dentro. Por que para dentro? Para atravessar essa malha aqui debaixo do tecido. Se eu apertar D, tá? Eu vejo como ela vai ficar com subdivisão. Para mim tá bom assim. Antes de usar o Ctrl D, eu gosto de verificar se a malha tem algum furo, porque geralmente isso dá problema. Então eu faço assim, eu dou um Close Roles para tampar qualquer buraco que pode ter ficado. Então eu venho aqui em Modify Topology, Close Roles, pronto. Agora sim, certinho. Agora vamos abrir a UV. Já tem vídeo aqui no canal de como abrir o UV, então eu não vou detalhar tanto assim. Para abrir o UV você vem aqui, UV Master. Como o tecido não está simétrico, eu só vou pôr poligrupos, porque tem a frente, tem a lateral e tem atrás aqui. Vou apertar Unwrap, ele vai abrir aqui a UV e vou dar um Flatten. Aperto F, aperto W, Ctrl e clico na primeira ilha de UV. Seguro o Shift e rodo ela para ela ficar em pé, porque eu quero tudo num sentido só. Aperto Ctrl e clico aqui na outra, Shift, deixo as duas em pé. Como a textura vai sair aqui ou aqui, orientada certo. Então aperto Flatten para fechar de novo. Agora nós vamos colocar a textura aqui nesse tecido, textura de cota de malha. Vou apertar o número 1, que é o atalho aqui do meu Standard. Ele já está configurado igual nós configuramos no começo do vídeo. Antes de prosseguir, salvo o projeto de vocês. Aí agora sim, vou apertar Ctrl D para subdividir a malha. Deixei aqui com 4 milhões, eu quero com uma resolução boa. Esse projeto, o total dele está com 224 milhões 599. O computador aqui tem 48 GB de memória RAM, é um Ryzen 7, para quem tiver dúvida de qual a configuração do meu computador, eu vou deixar as configurações básicas deles aqui na descrição e o link se você quiser comprar as peças também. Agora vamos abrir esse tecido aqui usando a ilha de UV e aplicar a textura dele. Não é no Surface que eu vou usar. Eu vou aqui zerar esse 50 Bump para 0 e vou apertar Morph UV. Agora pode ver que você pode falar, eu vou aplicar a textura aqui ou aqui, qual que é a parte de trás? Apertar Morph para voltar, eu preciso nessa parte aqui, não nessa. Então para isso, eu vou apertar B de bola, P de pente e A, que é o atalho aqui, pente. E vou fazer assim, vou mudar para uma cor, pode ser essa cor aqui, mas antes eu vou pintar esse tecido aqui, deixar nessa cor aqui, deixar no cinza e apertar Fill Object. Agora para pintar, eu deixei aqui no brush de paint e vou pintar aqui essa cor aqui. Eu vou colocar uma seta para indicar a direção do tecido, que é para baixo. Pode ver que o outro lado não está pintado. Vou apertar 1 para o Standard. Por via das dúvidas, eu vou deixar com mais um Ctrl D para não ter risco de ficar com resolução ruim. Essa peça aqui eu quero imprimir ela 1:4 para deixar aqui na minha estante. Morph UV, demora um pouco mais. Pronto, agora eu sei que o tecido que eu tenho que aplicar é esse aqui. Se você quiser deixar ele com a direção certa, agora eu clico aqui e arrasto e coloco a UV. Repara que está vindo com cor a UV, isso é legal, porque eu posso pintar aqui o tecido de uma cor escura, um cinza escuro, e eu não posso esquecer que é esse aqui que eu tenho que aplicar. O desenho da cota de malha, eu deixo uma cor mais clara e aplico até ultrapassar o tecido, só que pegou aqui no outro. Então eu mascaro esse aqui, Ctrl e clico fora, inverto a máscara, clico e coloco a cota de malha. Não, eu quero um pouquinho maior. Então eu distancio e coloco aqui de novo. Eu tenho que conseguir entender o que eu estou vendo. Tem que ficar bom no monitor que eu estou. Depende do tamanho do seu monitor. Meu monitor é de 32 polegadas. O link eu vou deixar aqui também na descrição. Ficou assim. Essas partes aqui não tem problema. Eu vou ensinar a resolver isso aqui. Eu dou uma distanciada aproximadamente do tamanho que o meu personagem vai ficar quando tiver impresso. Esse tamanho de argola, para mim tá bom. E agora eu dou um Morph UV. Ele vai remontar a malha, que a parte de trás ficou protegida, a lateral também, e a UV ficou assim, ó. Vou desativar a outra luz
Agora repara que ficou o fundo escuro e a argola mais clara. Preciso ajustar aqui. Agora para ajustar essa parte que ficou para fora, vou mudar para o brush de move. Antes eu vou salvar. Agora eu preciso empurrar essa malha em direção do tecido. Eu vou deixar o move grande, desativar aqui o Dynamic, essa letrinha branca aqui. Eu clico 2 vezes, diminui. Não vou deixar tão grande. Eu não vou empurrar essa malha com a subdivisão tão alta igual tá. Eu vou apertar Shift D e repara aqui que vai diminuindo a resolução da minha malha e os pontos ativos vai diminuindo também. Vou deixar em 2 ou em 3. Vou deixar em 1 mesmo, que eu preciso dela bem leve. Agora com o brush médio, eu venho puxando para dentro essa parte, só a região de fora. Eu venho puxando só as bordas para entrar um pouco aqui no tecido. Quando eu quiser empurrar isso aqui sem precisar ficar virando de lado, eu seguro Alt e empurro para dentro aqui. Vai devagar, com calma, segurando o Alt, estou empurrando aqui contra o tecido. Posso apertar D para ver como está ficando um pouco as argolas, sempre segurando o Alt para empurrar sem precisar ficar virando a escultura. Apertar D de novo para ver como está ficando as argolas. Aqui no meio do olho também. E agora aperto D várias vezes. Aqui uma parte meio estranha, com um brush menor eu vou empurrando as pontinhas aqui, para elas entrarem no tecido. Também precisa ser colocado para dentro, voltar para a resolução 2, aqui na subdivisão. Segurando o Alt, vou pôr para dentro essa parte. Eu clico aqui no tecido, não na malha. Não estava gostando do jeito que estava ficando o desenho da cota de malha, tinha ficado muito pequeno. Então, eu decidi voltar para ficar mais parecido com isso aqui que eu fiz. Se seu computador é fraco, tem um outro jeito também que vai te ajudar. Pega esse aqui, essa cota de malha, vem dar um Ctrl Shift C para copiar, abre outro projeto, dá um Make Polymesh 3D, Ctrl Shift P para colar, vem aqui no cubo, deleta, aperta F para visualizar ele aqui de novo. E o outro projeto, ele vai ficar aqui, ó, vai ficar pesando no computador, 220 milhões pesando aqui. Então, se você apertar R aqui, vai resetar, mas ele vai continuar aqui. Ó. Você em macro, aperta aqui Delete, Unselect Tools. Ele vai limpar ali o cachê das mesh. Você aperta aqui, seu computador aguentar e você quiser fazer isso aqui um pouco mais rápido. Caso não aguente, você volta no projeto aqui e deleta todas as subtools. Não vai salvar ele com elas deletadas, senão você perde o arquivo. Agora eu só tô com isso aqui, 1800 de malha. Eu venho aqui, aperto Ctrl D várias vezes, deixar aqui com 7 milhões. Aí para o vídeo não ficar muito longo, eu abri o projeto de novo. Eu vim aqui, dei um Ctrl Shift C, abri o projeto, ele carregou, dei um Ctrl Shift P e colei ele aqui. Eu quero que apareça a cor do tecido de baixo. Aqui. Se for só para imprimir, não tem problema aparecer essa outra malha na própria parte cinza escuro aqui, porque aí quem vai fazer isso é quem for pintar. Mas aí para resolver isso, eu diminuo um pouco aqui a resolução, com brush médio, eu clico aqui entre os vãos da argola e empurro um pouquinho para dentro. Estou usando o Move topológico para empurrar entre os vãos das argolas. Aí uma parte que eu quero que sobressaia, eu puxo com Alt só a argola. E assim eu vou variando. Tomando cuidado para não deformar a argola. Tem outros métodos para fazer isso também. Mas não dá para ensinar tudo num vídeo só. Vou ficar horas o vídeo aqui porque eu conheço mais uns 2 ou 3 métodos. Se você conhece outros métodos, deixe aí no comentário para como você faz, fala um pouco sobre o seu processo de trabalho. Vou intercalando também. Tem hora que eu uso a malha de baixo para puxar ela para cima. Também dá certo. Vou sempre alternando o tamanho do brush. Você chegou até aqui, o link para baixar o alfa dessa cota de malha está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem as minhas redes sociais.
Eu puxo a malha de baixo e dou um smooth, para não ficar como se fosse a malha estourada. Vale a pena ter capricho. Se for para você, você vai ter uma peça mais bonita e você não vai ficar com aquela sensação que deveria ter feito mais e não fez por preguiça. E se for para uma empresa, sempre vai ter trabalho para você. Faz isso aqui com calma, é até relaxante. Põe uma música, deixa um filme passando aí do lado. Vai ouvindo, só ouvindo o filme, não deixa a imagem aparecendo, um filme que você já assistiu, porque conforme os diálogos do filme vem a cena na cabeça, né? Às vezes eu faço isso também. Dá trabalho? Dá, mas dá mais orgulho do que trabalho. Usar o inflate também dá certo, para sair aqui nos vãos. Aqui eu vou pegar a corrente, um move grande, vou isolar, mascarar essa, não quero argola, deixar só esse aqui, aperto o W e para eu não precisar ficar direcionando, arrumando o gizmo aqui assim, perdendo tempo, eu quero que essa seta do gizmo fique apontado nessa direção aqui. Então eu faço o quê? Clico, eu seguro o Alt e clico na peça que eu quero mover. Por exemplo, eu quero mover ela para cá, eu clico aqui e puxo. Ó. Só que ela vai ficar de acordo com a normal do objeto. Então, vou fazer assim. Ó. Aí eu segurando o Alt eu vou arrumando o gizmo do jeito que eu quero. Ah, mas eu quero puxar aqui de cima. Eu levo para cá e ajusto o gizmo do jeito que eu quero. Agora vou subir a subdivisão da cota de malha. O inflate, essas partes que ultrapassou aqui, eu seguro o Alt e dou um inflate negativo. Você deve estar se perguntando, ah, mas e essas argolas aqui que tá atravessando o tecido? Já vou ensinar a arrumar também. Mudo para o tecido de baixo, dou um inflate aqui, ó. Ou posso pegar também o Clay Buildup, diminuir aqui o Focal Shift para 0, diminuir um pouco o Z Intensity. O legal dessa tablet que eu estou usando, a que eu usava era bem ruim, então eu achei bem legal esse degradê que ela dá para fazer aqui assim, por causa dos níveis de sensibilidade dela. Também, quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição dela também. Eu posso ativar aqui o transparência, colocar aqui nessas partes que tiver um pouquinho de pressão, aumentar um pouco aqui. Entre as argolas, eu dou um leve volume. Eu vou mudando de brush. Salvo o projeto. Olha como está ficando. Dá um render também, Shift R, para você ver como vai ficar. Se você quiser deixar legalzinho, vem aqui em M de material, mudei aqui para metal, View Object, volto pro Startup, aqui o material inicial, textura de metal. Deixo o brush grande, diminuo um pouco aqui ó, o tamanho do brush e afundo mais um pouco aqui no tecido. Agora, se você for doido igual eu, você pega Ctrl, pega o tecido aí e joga lá para baixo, para o último, para ficar fácil de encontrar. Segura Alt, clica aqui na cota de malha, também joga lá para baixo. Segura Shift, clica nesse olhinho aqui, para sumir tudo. E deixa só os dois visíveis aqui e mexe na malha do tecido. Deixa aqui a cota de malha no máximo. Essa parte aqui não precisa mexer, aquele crânio está em cima. Muda aqui para esse tecido, pro brush Tan Standard, deixa pequeno, aumenta um pouco aqui o tamanho dele, aumenta a resolução do tecido e vem fazendo isso aqui, ó. Já ativa a transparência. Vou fazer isso nela inteira. Isso aqui ajuda no ambiente ocluso, na hora do render. Ajuda quem vai pintar também, porque a tinta entra nessa fresta aqui, dá aquela sensação de sombra.
for doido, é bom ser um doido caprichoso. Quando eu preciso mudar de brush, nessa parte que eu preciso dar um volume aqui, eu diminuo um pouco a resolução e preencho essa área aqui. Conforme eu vou vendo a necessidade, eu aumento a resolução. Bem de leve, com brush só, passando leve, um smooth. Não deixa muito fofo, não, só vai dar a impressão que ele está com um avental de algodão por baixo. Essa falta de resolução aqui na corrente, depois eu arrumo. Tem algumas maneiras de arrumar. Não tem uma receita certinha para fazer uma escultura, existem vários jeitos. Aqui, ó. Para não ficar fofinho assim, eu pego o high polish e passo aqui em cima e dou um smooth. Standard, ele fica mais pontual nas partes que eu preciso afundar aqui da corrente. Aí eu uso o smooth também. Corrente não, cota de malha. Tem que fazer isso antes de fazer a textura no tecido de baixo, tá? Eu ia fazer isso aqui com Dan Standard, mas como eu disse, tem que ser um processo dinâmico. O que você vê que fica mais rápido, você faz. Aí eu mudei pro Standard, que é mais rápido, porque ele pega uma área maior. Na hora que eu passo aqui, ó, se eu passar positivo no meio, já dá volume. Aí eu só mudo, aperto o Alt e ele fica negativo de novo. Depois eu venho no High Polish, tirando esse volume no meio aqui, que ficou para não ficar muito fofo, já que vai ser um tecido de couro. Ficou com esses risquinhos aqui de malha esticada e eu não gosto. Para corrigir isso, primeira coisa, seguro o Alt e clico aqui na malha, só para colocar o gizmo aqui onde eu quero. Seguro o Ctrl no quadrado de escala aqui, dou um leve inflate. Venho aqui em Geometry, venho em Dynamesh, coloco no máximo aqui. Antes eu vou fazer um teste, um 256, sem o Project, vamos ver o que acontece. Dou um Dynamesh, dá um Smooth para ver o que acontece, você vai perder muita resolução. Agora eu venho aqui em Deformation e dou um Polish. Dá um Polish de 1 para ver o que acontece. Venho aqui em Contraste, ele vai criar mais definição na malha. Digo demais, diminui um pouco. Um Smooth mesmo, passando aqui de leve. Vou dar um Ctrl W, vou dar um Polish by Groups, no máximo aqui. Agora venho Geometry, Clay Polish, agora o Inflate. Ctrl, seguro aqui e arrasto. Assim fica bem, tá feio, mas aqui seria tamanho, mais do que tamanho real, seria maior do que o normal. Aqui já seria mais o real, que vai ser impresso mesmo. Ficou dessa forma, sem subdivisão. Agora, esse plug, Decimation Master, eu coloco essa opção aqui, ó, Pré-Process Current, e espera um pouco, ele vai carregar aqui. Pessoal, repara aqui, ó, que tava 7.732.000, continua com isso, com esse valor. Agora vem o Z-Plug, clicado aqui em Pré-Process, deixar aqui em 4% desse Match Current. Dá para diminuir mais, mas vou deixar assim por causa do render. Na hora da impressão eu diminuo um pouquinho mais. Essas partes que ficaram saindo um pouco fora, eu clico na malha de baixo e dou um inflate aqui, ó, só que sem o RGB ligado. Apertar W, símbolo GPS aqui, e dar um inflate nesse tecido. Agora vocês podem ver que aqui ficou estranho. No final da cota de malha, eu vou ter que arrumar isso aqui. Para arrumar isso aqui, eu aperto Brush, Insert, coloco um ring desse. Como está sem subdivisão, eu posso adicionar em cima mesmo. Eu clico aqui, arrasto, até ficar do tamanho de uma argola desses que já tinha. Aperto 5 de Move, deixar o brush maior, e vou isolar todas as outras camadas e deixar só a cota de malha e esse tecido. Eu vou dar um Split, em Subtool, Split, Split Hidden. Pronto, agora nós temos só essa peça separada. Vou diminuir aqui o Zero Mesh, porque ela está com 2048 de ponto ativo. Eu preciso de uma malha mais leve. Vou colocar 0.2 e Zero Mesh.
Acho que dá para deixar no mínimo possível. Pronto. Agora com o gizmo, centralizo ele. Segurando o Alt eu vou mudar a direção dele. E agora com paciência, eu vou escalonando. Só preciso fazer isso em um. E arrumo aqui. Posso segurar o Ctrl e dar um inflate negativo aqui. Não posso deixar que fique esse espaço entre o tecido e a cota de malha. Esse ring. Então eu venho aqui em Brush. Depois de vir em Brush, eu venho em Auto Mask e Back Face Mask. Com isso ativo, e o Move também, posso deixar ele bem grande e fazer isso aqui. Só que às vezes o outro lado não pega, então eu prefiro deixar pequenininho, no menor que tem. Apertar aqui para Move topológico e ativar isso, que aí eu puxo ele inteiro por igual. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que tá assim. Se eu puxar ele aqui, ó, ele vai inteirinho. Só que tem que estar paralelo aqui certinho. Aí eu clico aqui e puxo até atravessar a malha. Eu desativo para não dar problema nos próximos. Agora, símbolo de GPS, centralizar ring do que esse 41 aqui. Agora eu pego, segurando o Ctrl, eu clico e arrasto e duplico esse ring. Aí eu posiciono aqui e vou entrelaçando eles. Ctrl, clicando aqui e arrasto. Posso sobrepor também sem problema. Eu posso clicar com Alt aqui e puxar para cima para arrumar a orientação. Eu aproveito o que já tem feito ali para colocar na mesma posição. Aí ó, preciso erguer essa parte. Eu seguro o Alt, clico aqui e puxo a minha caneta nessa direção. Aí ele aponta certinho para onde eu preciso erguer. Aí eu solto o Alt e ergo só essa parte. Preciso erguer essa parte, então eu clico no Alt aqui e puxo minha caneta na direção que eu preciso erguer aquele ring. Vou explicar mais essa vez e vou explicar novamente. O resto eu deixo acelerado. Clico Alt, dou um clique seco aqui sem soltar o Alt, arrasto, clico na direção do que eu preciso erguer o ring, solto e subo essa parte aqui. E sempre tudo tem que ficar atravessando a malha. Agora eu vou fazer tudo e volto com vocês já com ela finalizada. Eu faço isso só ao redor da cota de malha, eu não faço essa substituição nela inteira não. Não esquece de conferir a descrição do vídeo, tá pessoal? Lá eu vou começar a deixar a configuração do meu computador e o link, se vocês quiserem adquirir as peças. Essas daqui, dou um Ctrl D, ou com 500 mil, eu venho aqui em Z-Plug e deixar elas com 250 mil para ver como fica. Dá para diminuir mais. 75 ficou bom. Então Merge Down, tudo junto, coloco material metálico, MRGB, eu coloco cor no metal e pinto o material também de metálico. Aí volto pro normal. E o resultado é esse aqui, pessoal. Cota de malha. Esses amassados aqui vão sumir quando eu colocar a textura de couro, fazer alguns danos no couro. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Até mais. Fui.